E eu tenho a honra, a alegria de receber aqui um grande amigo, o professor Hamilton Bonato. Quem já teve a alegria de tê-lo como professor, sabe da energia, do carinho, do mestre vocacionado que ele é, professor vocacionado que ele é, apaixonado pela cátedra, né, pela sala de aula, e um grande professor que inspira a todos nós. E o professor Hamilton, para além disso, é também graduado pela PUC do Paraná. Ele tem a formação tanto em Direito como também em Engenharia, então ele está entre aqueles seres iluminados que tem a dupla formação em Direito e Engenharia, né? É procurador do Estado do Paraná, né? Especialista também em Direito Constitucional, tem um mestrado em Planejamento de Políticas Públicas. O professor Hamilton foi um dos procuradores do Estado do Paraná responsáveis pela regulamentação da nova Lei de Licitações e Contratos, lá no Paraná, né? O Paraná saiu na frente de todo mundo, fez um único decreto. Muita gente fala que o decreto é grande, é extenso, mas para regulamentar uma lei de 200, quase 200 artigos, não dá para ser um decreto sucinto, né? E tem uma outra coisa, quando a gente fica olhando para os diversos normativos publicados por outros entes da federação, cada um com 20, com 15, com 30, vão ficar muito maiores do que um decreto, ainda com a dificuldade de você ficar procurando, né? Enquanto num único decreto fica muito mais fácil você identificar a regulamentação da nova lei de licitações sobre todos os temas tratados no texto legal. E o decreto do Paraná, para quem não leu ainda e não conhece, tem muita coisa interessante, muita coisa arrojada que não é tratada em outros normativos, né? E o professor Hamilton foi um dos protagonistas dessa construção. Querido Hamilton, muito prazer em recebê-lo, tá? Muito prazer em recebê-lo. Muito obrigado por separar um pouquinho da sua atribulada agenda aqui para estar conosco. Meu amigo Rony, que alegria, cara. Que alegria estar contigo aí, com esse povo aí que já citou tantos nomes aí, tantos amigos, amigas aí, né? Que alegria, fico muito feliz de estar mais ou menos com vocês. Trouxe até um vinho para brindar sua presença. Opa, viva! Uma Coca-Cola aí, ó. Viu? Que alegria estar aqui, viu, Rony? Que bacana estar com você novamente. Você é minha. Oh, você é uma referência para todos nós, né? Obrigado, viu, querido? Obrigado mesmo. Obrigado, meu amigo. Bom é que você também é uma referência para mim, e é muito bom a gente nessa jornada, né? Estava falando isso ontem no encontro, né? No treinamento. Nessa jornada, os amigos que nós fazemos, né? Exato. Quanto de aprendizado e carinho a gente acaba tendo nessa estrada, nessa jornada. Vejo tanta gente que vai se conhecendo no caminho, entre professores e alunos vão fazendo amizade, né? Vejo vários aqui hoje, aqui nessa live. Meu querido amigo, mas eu já fiz uma apresentação mais formal, tem alguns alunos aqui, alguns presentes aqui que não tiveram ainda a alegria, a honra de conhecer o Hamilton, né? Que além de engenheiro, jurista, procurador, é poeta, né? É um grande professor. E eu queria então que você, para além dessa apresentação mais formal, né, eu queria que você fizesse uma apresentação mais pessoal do Hamilton, né? Eu gosto sempre de pedir para que os professores eles se resumam, né? Os convidados eles se resumam em 3 tempos: passado, presente e futuro, né? O Hamilton, desde da sua trajetória, do início da sua jornada, o presente e o que ele pensa para o futuro. Que bacana. Eu resumidamente, né, eu sou de uma família bastante humilde, né? O pai era um pequeno comerciante, minha mãe professora do primário, né, tal. E a única saída que nós tínhamos lá em casa, eu e meus irmãos, assim, era estudar, né? Então, acabei estudando, né? Era a saída que existia, era a única bala na agulha, como diz o pessoal, né? E daí eu fiz engenharia civil, né? Construí bastante, 700 obras aproximadamente, que eu tenho 700 e poucas obras aí construídas, né? Ocupei cargos já interessantes no governo do Estado, né? Superintendente de Meio Ambiente, Secretaria de Ambiente, chefe de escritório regional do Instituto Ambiental, coordenador do gerenciamento costeiro. Aqui fui vereador na minha cidade, presidente da Câmara. Fui presidente da Câmara, vereador mais votado da cidade na época. Fui vice-presidente da União de Vereadores do Brasil, aqui da região sul. Que mais? Procurador-chefe do núcleo da PGE, né? Onde você acabou de comentar que eu coordenei, então, a elaboração do nosso decreto e também das minutas padronizadas, que estão quase todas prontas. Acho que falta uma minuto só, né? Trabalhei aí no núcleo da PGE dentro da Secretaria de Infraestrutura e Logística, sempre muito perto de obra, né? Isso passado a fazer
basicamente isso aí, né? Hoje eu respondo, meu trabalho é na Procuradoria Consultiva de Obras e Serviços de Engenharia, onde eu pedi para voltar, na verdade, né? Porque eu achei que tinha cumprido ali na coordenadoria o meu papel, pedi hoje para voltar, que é o meu ninho, onde eu acredito que eu posso ajudar mais, né? Porque por causa da relação que eu tenho em engenharia e direito, então estou feliz lá, né? E futuro, meu amigo? Futuro é continuar dando aula, cara, continuar encontrando você e esses amigos que nós temos por aí, sabe? Com a única diferença, né? Depois de aposentado, né? Vou continuar dando aula, levo junto minha mulher, a passeio um pouquinho, porque hoje a gente vai e não conhece as pessoas, né? Eu quero fazer exatamente isso. Gosto muito, 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 muito. Eu sou já quase cidadão de João Pessoa aí, né, meu? Tenho amigos lá, você, Ricardo. Esses dias eu fui cidadão benemérito da minha cidade, ontem recebi o título, né? E quem sabe um dia cidadão honorário de João Pessoa, de tanto que tem ido para lá, viu? Ô, cidade boa. Ai, vai lá. O futuro Ah, é isso. E o futuro da gente é filho, né? Torcer pelos filhos, lutar junto com eles, né? Que felizmente eu tenho 3 filhos maravilhosos. meu amigo, todo É, mundo gosta muito de você. Quem é que não gosta do Hamilton, né? Essa grande pessoa, esse grande cidadão. Pô, até vereador, realmente, você já tinha me falado, não tinha me é, dito. Ó, já foi uma estão, experiência legal. a turma do Porque eu Grupo fiz a lei Santos já está orgânica lá, falando. sabe? É. A turma do Grupo Santos já Foi, está falando, foi na lei cidadão orgânica. paraibano. Foi legal porque foi na época da elaboração da lei orgânica, né? Então tá lá até hoje. Ali que eu criei uma paixão pelo direito, daí eu resolvi fazer direito. Então foi importante para mim. Ah, Foi muito legal. bacana, meu amigo. Olha, a turma do Grupo Santos já estão falando aqui. É cidadão paraibano, vão conseguir para você, Opa! viu? A Thaís, Thaís, meu querido. Pessoal, Meu valeu. amigo, mas todo mundo gosta. Eu lembro que todas as pós, você foi dar aula na pós do Sérgio, na pós da Baiana, e Isso, todos elogiavam exato. muito, né? O grande professor e a grande pessoa, o grande coração que é. Parabéns aí pela tua vocação, pela tua paixão Obrigado. no sacerdócio, né? Na aula, no sacerdócio que é dar aula, né? Parabéns, meu É, o amigo. sacerdote. Meu Isso amigo, mesmo. Hum. vamos entrar já no tema, né? A turma quer conteúdo, a gente tem. O Humberto está dizendo que é turista honorário de Jampa. Humberto também é turista aqui. Gostou também. Tá Ah, dizendo que legal. todo mundo adora João Pessoa, né? João Pessoa hoje é uma cidade, é uma capital que tem as Ó, vantagens de capital e as vantagens de não ser uma cidade tão exato. grande, né? Pouca Uma das coisas que eu mais violência. admiro, coisa que eu mais admiro em João Pessoa, sabe, é como o povo de lá gosta de lá. Sabe? Uma coisa, fiquei impressionado com isso, porque a gente visita o Brasil inteiro, né? E nunca vi em nenhum lugar do Brasil eu senti isso, assim, sabe? Que o povo de lá gosta muito de lá mesmo. Ele se autoelogia, assim, sabe? Elogia a própria cidade, né? Eu acho uma coisa muito interessante isso, tá? Daí, Bacana. inclusive, quando eu estava lá a última vez, eu liguei para minha mulher que, ó, a nossa própria férias vai ser em João Pessoa. Daí ela perguntou, por que você conheceu as praias, são bonitas? Eu falei, não, não, eu conheci o povo daqui, eu quero vir para cá. Então, por isso a gente tratou isso. E estamos indo para lá, para as férias. Bacana. Uma característica muito forte do pessoense é ser hospitaleiro, né? Como o Isso. Humberto até está colocando. Uhum. Ele é muito hospitaleiro. Mas é curioso esse detalhe que você falou, porque, pelo menos a minha experiência, eu sou pernambucano, eu nasci em Recife, Uhum. mas vim na adolescência morar em João Pessoa, né? Me radiquei aqui em João Pessoa, tenho o título de cidadão pessoense, consegui já. Que legal. E amo essa cidade, decidi morar aqui. Mas não era uma característica do pessoense, né? Eu, como recifense, o recifense ele é mais barrista, né? E defende muito as coisas da sua terra. Eu achava, inclusive, isso uma grande falha de João Pessoa, do pessoense, a não defesa das suas coisas, das suas. Eu tenho o Sabe? contrário, que interessante. É, Interessante. mas nos últimos, sei lá, 10 anos, eu diria 12 anos, houve um movimento, pelo menos é a minha percepção, um movimento de mudança nisso. Então, hoje, os Uhum. pessoenses, eles defendem muito mais. E tem motivos para defender. A cidade realmente hoje é muito Uhum. agradável, é uma excelente cidade para se viver. Tem toda a razão em defender. Eu mesmo amo, né? Tanto que eu fiz a opção de escolher morar aqui. Mas vamos entrar no nosso Vamos tema, lá, meu amigo. vamos lá. Resumidamente, para depois a gente ir abordando os assuntos, eu queria que você, de maneira resumida, obviamente, falasse sobre quais são as principais mudanças da nova lei de licitações e contratos em relação ao regime anterior, notadamente do Uhum. 8.666, para as obras públicas. Perfeito.
Mas só para dizer, quando eu elogio o João Pessoa, não desmereço demais, porque eu adoro o Nordeste como um todo, viu? Eu tenho assim, um carinho muito grande por todo o Nordeste, né? A Viu, Nordeste é Rony? maravilhoso. Eu vou citar alguns, né? Eu sempre faço uma relação de 18 coisas, sabe? Mas vou fazer menos aqui, ficaria muito grande, mas vou colocar meia dúzia de coisas importantes, acho, sabe? Primeiro, os regimes de empreitada. Para mim, isso, a hora que se a gente for discutir aqui, você vai ver com que esperança que eu vejo a nova lei em função do regime de empreitada. Tá? Eu acho muito interessante. Outro, a questão do BIM, Building Information Modeling, que é outra coisa extraordinária que vai acontecer no Brasil ainda, lógico, é um processo longo que precisa ser percorrido, né? Um caminho longo a ser percorrido, mas é algo sensacional que essa lei trouxe lá no artigo 19 para o terceiro, né? Muito interessante. Então, o regime de empreitada, né, os novos, condição integrada, semi-integrada, fornecimento e prestação de serviço associado. Eu digo novos também, a integrada e semi-integrada, em que pese eles já existirem, né, mas pouco eram utilizados, né? Agora, nas andanças que estou fazendo para o Brasil, estou notando que as pessoas estão começando realmente a utilizar esses regimes e eles são muito importantes. Podemos conversar, se for o caso, mais tarde. Outra questão que eu destaco também, o sistema de registro de preços para obras e serviços de engenharia. Barbaridade. Nossa Senhora. Aí eu sou apaixonado por isso, porque eu vejo muita vantagem, viu, Rony? As possibilidades que ele traz. E digo mais, o regulamento é muito importante para o sistema de respeito para obras. Porque ele através do SRP, nós podemos introduzir novas tecnologias. Podemos conversar também, se for o caso, mais tarde, talvez, tá? Só estou citando que você pediu só para citar, né? A questão do licenciamento ambiental pelo contratado. Inclusive, no caso da construção integral, a própria licença prévia pode ser tirada pelo contratado. Aliás, nós já fizemos aqui isso por uma coincidência bastante grande. Eu havia escrito um artigo a respeito disso e depois quem deu o parecer aqui na Procuradoria do Estado fui eu, dizendo que a gente pode licitar obras sem licença prévia. E incumbir depois o contratado ele tirar a licença prévia. Tá? Se mais licença, lógico que sim. Tá? Isso é uma coisa interessante. Outra coisa que eu destaco também é a questão das obras sustentáveis. O artigo 45 é muito importante. Ele traz critérios econômicos, né, sociais, econômicos, ambientais e culturais. Além, em outro lugar, tem aspectos políticos. E eu fico muito feliz porque uma vez escrevi um livro sobre isso. E você tem esse livro, tenho certeza, eu lembro que você tem esse livro, Critérios Éticos para a Construção de Edifícios Públicos Sustentáveis, nesse livro. E nesse livro traz exatamente isso, parece que encaixou. Tive sorte enorme, tá? Então, eu vejo que é muito importante isso. E a outra coisa que é pouco utilizada ainda, mesmo no RDC e nas leis estatais, mas que é muito importante, nós precisamos evoluir nisso, a questão da remuneração variável, tá? Isso que é a sanção premial. A possibilidade de você, em vez de trabalhar apenas com uma penalidade, você trabalhar também com um prêmio para aquele que constrói as obras atingindo metas superiores ao que geralmente a gente atinge. Né? Isso, para mim, é muito importante a hora que nós começarmos a usar. Infelizmente, ainda as pessoas estão com um pouco de receio, eu compreendo isso, né? Mas nós temos que começar a, como diz um amigo meu, e isso, viu, Rony, isso eu tenho falado muito por aí, tá? Que um amigo meu, não sei se o pessoal de casa conhece, o tal de Rony Charles, ele fala uma frase que, gente, nós temos que encarar isso com muita profundidade, não é uma frase qualquer. Quando ele fala, sempre rindo, no início sempre rindo, soltar a poita, eu vejo que é muito importante a gente começar a refletir a importância e a profundidade que é uma frase dessa. Por quê? Porque essa lei, se nós soltarmos a poita, lógico, dentro da fronteira da legalidade, da constitucionalidade, nós podemos tirar muito mais suco do que nós imaginamos que podemos tirar. Então, essa lei proporciona isso, sabe? Bem, a gente vai conversando por aí, só para eu não quero me alongar, parece que você queria só que citasse, mas eu vejo que a importância que é para a gente fazer valer essas coisas que eu estou falando aqui. Nós temos esse espírito de querer que o barco navegue, né? O barco navegue, exato, lógico, a favor do vento e, lógico, dentro das fronteiras possíveis de navegar. Exato.
Exato, meu amigo, exato, meu amigo. Eu lembrei agora, a Luciana até destacou antes de você falar, né? Você nem tudo é Mister Bean, né? Quando eu conheci o Hamilton, eu lembro numa fila, num evento da Negócios Públicos, a gente na hora da refeição, eu comecei a conversar e ele falou com muita paixão sobre o BIM, e eu fui pesquisar depois, o que interessante, e não tem como ver na lei hoje o BIM e não lembrar de você, que foi um dos primeiros, se não, o primeiro que eu vi a tratar sobre 2012 esse tema, aquilo, hein? né? 2012. 2012, né? Então, parabéns, parabéns, meu amigo, por ser um precursor em tantas coisas, né? Em tantas coisas. Eu lembro que a gente já conversava, já tinha escrito, você também defendia registro de preço para obras, eu também Isso, defendia no meu livro. isso, exato. Éramos minoria, né? E defendíamos, e hoje Exatamente, está lá na exatamente. lei, A registro minha de preços vantagem para é obras. suscitava você, viu, Rony? A minha vantagem é que eu vou me defender se estava você, viu, a minha vantagem. Você, o Marçal, o professor Jacobi, né? O professor Ah, João Libur, o professor, professor Guimarães, o professor ah, Anacleto, né, do Chico Santos, né, que defendiam, né? exato, Mas foi muito meu amigo. é, Exato. Ó, quero mandar também um abraço aqui para o professor Evaldo, para oh, Davidson Barcelos, para o estagiário Premium também, que está fazendo um trabalho muito bacana, Diego, né? A turma do Licita Rondônia, um abração para todos vocês. Turma do Norte também é muito, muito calorosa, muito receptiva, né? exato. Poxa, é sempre muito bom estar lá. E eu em breve vou estar em Rondônia novamente. Mas, meu amigo, Então, para explicar um pouquinho para quem não é daqui, não é aluno premium, nem é aluno do Runiflix, não sabe o que é solta-poito. Solta-poito é uma expressão que eu costumo usar nas minhas aulas e tem a ver com a necessidade de, às vezes, você mudar um pouco. A poita ela é uma âncora, né, que alguns barcos adotam, em que você para a embarcação, amarra num laço que está ali amarrado a uma poita no fundo do mar para segurar a embarcação. E às vezes você não tem como ir a novos portos, enfrentar novos desafios, né? Alcançar novos objetivos sem largar velhas poitas para seguir em frente, né? E às vezes a gente precisa seguir em frente. Novas interpretações, novas formas de ver a legislação. Muitas vezes o pessoal tenta interpretar a nova lei com retrovisor olhando para 8666. Isso é um grande exato, erro, né? Um exato. grande erro. Então é muito importante olhar para frente, soltar a poita e fazer coisas boas. Eu acho que a lei 14.133 representa um grande avanço, né? Pode não ser a lei que eu sonhava, mas ela representa um grande avanço e tem muitas coisas positivas, e com boas regulamentações ela pode ser ainda melhor, se tornar ainda melhor Exatamente. enquanto norma jurídica, meu amigo. Pois é, É, quem tá no porto apoitado, tem que estar na poita também, tem segurança, né? Mas só que não conhece novos mares, né? Novos locais, né? não consegue novos mares, né? Vai ficar mofando Exatamente. ali num porto antigo sem conhecer novos e Exato. frondosos mares com uma nova legislação. Eu vejo tanta gente, às vezes, receosa de usar a nova lei, mas quem é receoso é porque não leu a nova lei. Isso, Quem isso leu a mesmo. nova lei percebe que a adaptação é fácil e ela traz várias coisas novas, melhores, muito melhores. Olha, eu até fiz um vídeo recentemente. Tem três motivos que já não era para. Todo mundo está querendo a nova lei. Todo mundo trabalha com licitações. Primeiro, ela exige individualização da conduta para responsabilização. Segundo, ela dá o direito de defesa para o servidor que praticou ato lastreado em parecer da assessoria jurídica. Terceiro, ela como é que eu posso explicar melhor isso? Ela, ao defender a governança, ela, de certa forma, traz um pouco dessa responsabilidade que fica muito em quem executa para quem é agente político. O agente político tem que cuidar da Exatamente. governança, capacitar, preparar, dar estrutura. Então, empodera o agente público. E eu vejo Perfeito. muita gente que está na execução com medo de ir para esse mundo novo, esse novo porto que é muito melhor, né, meu amigo? Mas Exatamente. vamos falar das coisas de obras, das coisas novas. Por Bom, exemplo, a gente tem a contratação integrada, né, que você já fala há muito tempo, a gente tinha no RDC a contratação integrada, a nova lei de licitações também trouxe a contratação integrada, e ela traz várias vantagens, né? E é um tema que, às vezes, muita gente fala criticando, na minha opinião, sem entender direito, ou imaginando que o regime 866 é o melhor do mundo, é infalível. Na tua opinião, como é que esse novo regime de contratação integrada ele pode transformar ou melhorar as obras públicas no Brasil? com certeza, viu? É, o, o, nos regimes da 8666, aqueles quatro primeiros regimes, agora da 1433,
empreitada preço global, humanitário, tarefa, contratação integrada, empreitada integral, esses 4 regimes, você tinha um projeto básico, sempre, e dizia assim para quem ganhasse licitação, ó, tá aqui, ó, executa igualzinho, está aqui, não muda nada. Essa é a ideia. Todos os regimes. É a mesma coisa que dissesse assim, ó, está aqui, ó, não invente, não melhore, não inove, não traga transformação, você tem que fazer igual isso. Quer dizer, não dava a possibilidade de internalizar a tecnologia. A condição integrada, isso, é assim que eu vejo. Ela parte do anteprojeto. O anteprojeto não diz como fazer. O anteprojeto diz o que fazer. Ela diz qual o resultado. O como fazer, quem vai dizer é o contratado. Então nós damos liberdade ao contratado para ele trazer para nós novas tecnologias, novos materiais, novos sistemas construtivos. Né? Então, a construção integrada permite o que a outra lei não permitia. Ela é, na verdade, uma possibilidade extremamente grande. Você diz assim, ó, no teu anteprojeto, olha, eu quero que essa obra seja feita em 3 meses. Aí, quem é contratado vai dizer, mas como eu vou fazer isso? Eu vou dizer assim, gente, você que sabe, o como é problema teu. Faça o seguinte, use o sistema construtivo novo. Então, nós já temos exemplos muito interessantes. Aqui, agora, nós acabamos de licitar obras com construção integrada, estamos muito esperançosos. Né? Nós acabamos de licitar agora uma obra que normalmente seria feita aproximadamente 2 anos a 2 anos e meio. 2 anos e meio. Ela será feita, gente, em 6 meses. Tá? Nem se pensa na possibilidade de pedir um aditivo. Não dá tempo. Não dá tempo. Isso a Globo não mostra, né? Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra, exatamente. Olha o caso aqui dos hospitais. Alguém colocou aí no chat agora há pouco a questão dos hospitais que foram construídos durante o Covid, né? Construir hospital, gente, usando tecnologia, iniciativa privada. Gente, em 33 dias, um hospital de 35 dias, desculpa, um hospital de 1.300 metros, 1.250 metros, tá? Com 100 leitos, UTI. Em 33 dias, eu falei, repito, 33 dias mesmo, tá? 5 hospitais, e não hospital de campanha, hospital definitivo. Por quê? Porque quem decidiu o sistema construtivo não foi quem pediu. Quem pediu só diz o quê? Eu quero um hospital assim, 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 assim. Use o sistema que quiser. O que eles fizeram? Eles usaram o wood framing e construíram. Tá? Isso nós vimos aí em São Paulo, em Rondônia, lá em Porto Velho, na Ceilândia, está lá em Porto Alegre, está lá em São José dos Campos. Quer dizer, estão fazendo muitos por aí. Quer dizer, gente, isso nos dá uma esperança muito grande. Quer dizer, lógico que o mercado da construção civil está avançando para isso também. Está avançando para buscar novas tecnologias. E nós seremos indutor. A construção integrada será um indutor disso. Viu? A integrada será um indutor disso aí. Por quê? Porque a disputa vai ser entre tecnologia. Tá? E isso é fundamental para a evolução das obras. Para mim, viu, eu digo 2 coisas. 2 coisas são fundamentais para mudar, que essa lei trouxe assim. Se eu fosse citar só 2, só cite 2. Eu diria, tá, os regimes de empreitada, integrado, semi-integrado e fornecimento de prestação de serviço social. Isso é 1. 2, tá, o BIM. Acho que essas 2 coisas vão causar uma disrupção, uma revolução. Lógico, vamos esperar, né, as coisas acontecer, vamos esperar que os órgãos também de controle compreendam que nós estamos numa nova lei, né, compreendam que a visão é diferente do salário de construção integrada, compreendo que o anteprojeto vai dizer só o quê. Isso é muito importante, você estabelece tudo. Questão de sustentabilidade, por exemplo. Você diz assim, que sustentabilidade que você quer? Onde você põe isso? No anteprojeto. É resultado. Ele vai buscar daí o contratado como ele quiser. Gente, olha, nós aqui, o Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná está licitou 18 fóruns agora com construção integrada. Aqui um órgão da educação, aqui a Secretaria de Educação, que é uma autarquia vinculada à Secretaria de Educação, vai licitar 20 escolas com condição integrada. Por quê? Quando eles me chamaram lá, eu fui conversar com eles e falei, o que vocês querem? Nós queremos uma escola diferente. O que é diferente? Não, que não demore 2 anos, 3 anos para construir. Isso construir em pouco tempo. Então, façam condição integrada. Agora, eu digo sempre, viu, Rony, não sei qual é o teu pensamento sobre isso, mas eu tenho, gente, condição integrada, gente, procurem usar técnica e preço. Por quê? Porque quando você usa técnica e preço,
você já sabe a disputa da técnica, você já sabe as tecnologias que estarão envolvidas. Você não dá um tiro no escuro. Sabe? Você não dá um salto no escuro, desculpa. Você não dá um salto no escuro. Você já sabe, quando eles aprendem o seu sistema construtivo, seus materiais, seu processo de construção, sua metodologia, você já sabe de antemão. Por isso, eu sempre oriento os meus alunos. Gente, pode fazer por menor preço? Pode. O Paraná está fazendo por menor preço. Tá? Contra a minha vontade, mas é legal. Né? Mais disso eu não posso também entrar. Né? Mas eu sempre digo, procure usar técnica e preço. Aí vocês terão a certeza do que você vai encontrar depois que essa empresa trouxer o projeto básico por ela. Então, a construção integrada, para mim, vai... a hora que nós começarmos a usar de uma maneira correta, como deve ser usado, ela vai revolucionar. Assim. Eu sou um apaixonado por isso. Não significa que os regimes não sejam bons, lógico. Agora, quando é que você vai usar a construção integrada? Quando você quiser, eu defendo isso. Você vai usar a construção integrada, certo, eu vejo, é quando você quiser resultados melhores daquele que você já tem obtido. Mas você não sabe como é que se obtém esse resultado. Você vai dizer para o mercado, aquele resultadinho já tem, eu quero resultado melhor. Como vai ser, é problema teu. Você vai me trazer a solução para isso. Essa é a ideia. Perfeito, perfeito, amigo. Eu também sou entusiasta, não com o mesmo conhecimento de engenharia que você, mas eu sempre destaquei 2 pontos da contratação integrada que tornam ela, para mim, um regime muito atrativo. Primeiro, justamente essa absorção de expertise do mercado, que é quem detém maior expertise na execução do empreendimento. E a segunda é certa transferência de risco, como a Almenara Damião falou, né? Você evita muitos problemas de aditivo, né, que ocorrem muito nas obras públicas, porque nós temos falhas nos nossos projetos básicos, e, obviamente, quem está executando a obra tem mais expertise do que quem fez, muitas vezes, quem está coordenando a obra, para poder identificar essas falhas. Então, esses 2 pontos sempre me atraíram na contratação integrada. Quero aqui destacar também a fala do Humberto, querido aluno Premium, né? O mundo evolui quando a gente aceita as boas mudanças. Coisa boa, Humberto, coisa boa de ver. Excelente, Humberto. Giovana, aluna Premium também, querida aluna Premium, dizendo que solta poita virou um mantra para mim. Para ela, né, no caso. Para mim também, viu, Giovana? Para mim também, Giovana. Eu tento fazer isso, usar um pouco disso também na minha vida, não ficar pegada a velhos dogmas, a velhas, enfim, velhas convicções. A gente tem que tentar sempre evoluir. Meu amigo, a lei das estatais, além da contratação integrada, ela fala também do regime que ela trouxe lá a lei das estatais, ou a nova lei de licitações, ela fala também do regime da semi-integrada, que ela trouxe da lei das estatais, né? O que ela replicou da lei das estatais. A semi-integrada ela é meio que uma mescla, né? Explica para o nosso público como ela pode ajudar a melhorar o ambiente das obras públicas. Eu também gosto da semi-integrada, sabe? Eu também gosto da semi-integrada porque a semi-integrada, como é que eu vejo assim na prática mesmo, né? Eu faço um projeto básico, eu sei tudo que eu quero, eu sei o resultado que eu quero. Então, eu mesmo digo o que eu quero e digo como eu quero. Porque eu faço o projeto básico. Então, eu, administração, digo o que e como. Tá? Mas eu dou uma oportunidade para que o mercado, quem ganhou a licitação, diga assim, olha, esse projeto básico, ótimo, mas eu posso melhorar. Eu posso dar a você, se eu alterar o projeto básico, se me permitir que eu altere o projeto básico, eu posso trazer ganhos maiores para você. Por exemplo, posso fazer em menor tempo, posso ser mais sustentável, manutenção mais fácil, qualidade da obra melhor. Ele dá algum ganho para a gente. Sabe? Então, eu vejo que é extremamente importante você possibilita, em que pese você já ter algo bom, o que você quer, saber o que e como você quer, mas por que não possibilitar trazer ganhos maiores ainda? E se o mercado fizer uma proposta que não trouxer uma inovação, como a lei diz, que supere a tecnologia que você já trouxe no teu projeto básico, você não aceita, logicamente. Mas você dá essa oportunidade, analisa isso, né? Então, eu gosto muito, porque ela permite também, tal qual a construção integrada, ela permite internalizar novas tecnologias. Por quê? Porque o contratado ele pode trazer uma proposta com uma tecnologia totalmente... Imagine você, vou dar um exemplo, acho que eu dei um exemplo numa aula, nesse dia de uma aula desse exemplo, acho que vou repetir esse exemplo.
Imagine você naquele hospital que eu falei que fizeram em 33 dias. Imagine se você já tivesse o projeto básico. Alvenaria convencional. Um ano Convencional. e meio. Um Né? ano e meio. Para 2 anos e meio, como se veja. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Tá? E daí a empresa que ganhasse, fosse a empresa de wood framing, e dissesse assim, olha, ou steel framing, dissesse assim, olha, eu tenho uma proposta para você. Se eu mudar o sistema construtivo, esse hospital que você tem aí, e vai construir quer que eu construa em 2 anos e meio, eu construo ele em 40 dias. Gente, imagine o ganho social que vai ter nisso. Tá? Quer dizer, trouxe vantagem para mim? Se eu analisar, a administração analisar que isso é uma vantagem, me parece que é, pelos quase sempre é, só se não tiver recursos financeiros, evidentemente, de uma vez só, tá? Em pouco tempo. Tá? Então, você pode permitir, lógico. Pô, olha o ganho social, aquelas pessoas que seriam atendidas no hospital 2 anos e meio depois, seriam atendidas por 4 meses depois. Imagine só o que seria de ganho social. Então, o que permite, é interessante isso, a semi-integrada também, sabe? Você poder dar também uma oportunidade do mercado trazer sua expertise, uma expertise que nós, às vezes, não temos, porque não que a engenharia pública é pior do que a engenharia privada. Não é. Não é. É diferente. É diferente. Então, eles, com essa diferença, podem trazer algo que a gente não enxergou. Nós, a administração pública, nós, os engenheiros, os arquitetos não enxergaram, né? Então, essa é a ideia. Não sei se me fiz claro. Claro, a Fabi falou que lá em Rondônia só as paredes iam durar os 2 anos e meio. Porque a gente tem uma grande dificuldade, né? Eu sei que ela está exagerando, mas a gente tem uma grande dificuldade que é, no modelo tradicional, você tem um incentivo para que, muitas vezes, a empresa que está executando a obra ache as falhas no projeto para pedir aditivo. É um incentivo racional, ela procura e isso gera, de outro lado, às vezes, atraso na continuidade da obra. Por isso que eu acho que a semi-integrada que é meio que uma integrada mais conservadora, porque o projeto básico é da administração, Isso. ela para funcionar, ela exige boas regras de incentivo, né? Para que, inclusive, a empresa que já ganhou com aquele cumprimento do projeto básico, ela tenha algum incentivo para propor essas soluções melhores. Então, eu gosto muito da integrada, gosto também da semi-integrada, mas acho que ela tem esse detalhe. Ela precisa mais de bons incentivos contratuais para que a troca ocorra com eficiência, né, meu amigo? Exato. Quero mandar um abraço também para mandar um abração também para o Andrew, que entrou aqui. Né? Ô, meu amigo. Meu amigo, deixa eu lhe perguntar uma outra coisa, né? Já que a gente tocou rapidamente no BIM, você poderia dar exemplos como o BIM, né, ou algum outro de inovação tecnológica nessa área? Se você puder até explicar o BIM rapidamente, de maneira sucinta para a turma que está aqui, é muito importante. Eu me encantei quando você falou. Fala nisso, vamos nos encontrar presencialmente novamente, né, no EVDNP agora, da assessoria jurídica, né? Vamos, juntos, né? Exatamente. Muito obrigado pelo convite, viu? Uma alegria. Então, você vai ser uma grande oportunidade para os alunos lá terem acesso ao seu conhecimento e a sua alegria de ministrar aula, né, meu amigo? Vai ser muito boa a experiência para todos que estiverem lá. Mas fala um pouquinho sobre o BIM, meu amigo, resumidamente para todo mundo aqui. Bem, BIM, dizer que eu gosto do BIM aí é uma... Todo mundo já sabe isso, né? O meu amigo Marcos Alcântara, que é apelidou de Mr. BIM, por essa brincadeira. E hoje onde eu vou, tu fala brincando isso. O BIM é o seguinte, gente. O BIM, acho que uma das características mais importantes do BIM é quando você faz um projeto que não é em BIM, ele é um desenho. Ele é um desenho, tá? Desenho que serviu por nós por séculos mesmo, milênios, não sei. Serviu, é desenho, tá? Mas essa maneira de desenhar, de projetar, foi evoluiu, puxa vida, passou lá da prancheta de madeira para a prancheta eletrônica, houve uma evolução bastante grande, não há dúvida nenhuma. Mas sempre foi um desenho. Mesmo na prancheta eletrônica, que tinha lá o CAD, AutoCAD e tal, era um desenho, sabe? Então eu dizia que uma porta era o desenho de uma porta, uma janela era o desenho da janela, o piso era o desenho do piso, era isso. Quando veio o BIM, tá? O BIM, ele é Build Information Model, informação. O que é informação? Você imagine uma plataforma virtual, onde várias disciplinas se conversam. Que são disciplinas? O arquitetônico, o estrutural, hidrossanitário, elétrico, etc. e tal. Eles se conversam. E com essas informações, eles criam
Um ambiente, eles constroem o ambiente, só que constrói o ambiente de maneira digital, não materialmente. Mas agora, por exemplo, uma porta não é um desenho de uma porta, gente. Uma porta é uma porta. Ela tem cor, tamanho, né, largura e espessura, ela tem altura, tem preço, tem todas as informações. Tá? E tem uma coisa interessante, uma característica interessante que é a parametria. Se você mudar alguma coisa nessa porta, não muda em todos. Tá? É adequa a todas. Tá? Tudo isso. Então, você tem uma coisa que eu chamo de adiantar cenário. Você constrói a obra antes de licitar, antes de ir ao canteiro. Então, todos os problemas que se normalmente vê, eu sei, porque eu trabalhei como engenheiro, eu sei que você encontra problemas no projeto lá no canteiro. Comigo já aconteceu, e não foram poucas as vezes, eu confesso. Eu fazendo um projeto e ver erros do meu projeto na hora de eu mesmo construir. Tá? O BIM não acontece isso com o BIM, porque ele constrói a obra antes e todos os defeitos, todos os erros possíveis você consegue detectar nessa construção virtual. Por isso que ele vai diminuir muito a questão de aditivos. Ele vai diminuir muito a questão, então, de uma versação, porque é muito mais transparente, né? Ele dá transparência, qualquer leigo consegue enxergar uma obra construída, né? Tá? Ele vai melhorar muito em termos de agilidade. Tá? Então, nós temos já experiência aqui, já construímos obras em BIM aqui, foi assim, agora mesmo, estamos visitando esse colégio que eu falei, esses colégios aí são todos em BIM, serão todos em BIM, mas estamos agora fazendo uma ponte, gente, uma ponte de 1.240 metros, com extensão de 3.300 rodovias, todo em BIM. Quando começar a construção material, nós já teremos ela construída. Então, se houver algum defeito, nós vamos detectar antes isso, sabe? Então, resumidamente, a ideia do BIM é essa, é adiantar cenários, construir digitalmente antes de construir materialmente. Acho que deu para fazer um resumo. Deu, meu amigo, deu, com certeza deu. Eu lembro que você tem algo que você falou na aula, né? Na aula que você deu para a nossa turma, uma analogia maravilhosa, né? Do filme daquele Good Doctor, em que ele tem um simulador da cirurgia e ele vai testando e fazendo a cirurgia no simulador virtual, a cirurgia cardíaca, e ele vai testando e assim ele evita que na hora que vai executar realmente a cirurgia, ele cometa erros. E o BIM certamente vai evitar problemas de interseção equivocada de projeto, muitas vezes até quantitativos equivocados de materiais, seja para mais, para menos. E só isso já gera uma grande... evita o desperdício, né, de grande quantidade de recursos públicos. Então, eu torço muito que a gente evolua cada vez mais no BIM. Pessoal, e por falar em BIM, e por falar na aula do professor Hamilton, a turma do Centro está aqui me mandando mensagem para eu não esquecer. O professor Hamilton já tem aula gravada na plataforma do Roniflix, né? Muito obrigado, meu amigo, por ter aceito o convite. Uma alegria. Uma alegria. Os professores convidados, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. Mas se eu lhe falar, a gente está chegando já perto do final, né? Quero agradecer também as mensagens do pessoal. Eu vi aqui o Diego, a Luciana, a Caio, o Maurício. Obrigado também, Maurício. Priscila entrou aqui também na live agora. Tayane, querida Tayane, lá de Itabuna também. Um grande abraço para todos vocês. Para a gente finalizar, amigo, aí já saindo um pouco da obra de engenharia, mas quero aproveitar um pouquinho dessa tua expertise neste momento aí da nova... Obrigado, Cecília, muito obrigado. Nesse momento agora de implantação da nova lei, a gente tem um número ainda em ampliação, mas reduzido, de órgãos que já estão aplicando a nova lei. Eu acredito que os dados levantados pelo TCU recentemente são dados que estão um pouco atrasados, porque há um certo delay, né? Eu sempre digo, a publicação do edital, ela sucede os 6, 7 meses de fase preparatória. Então, quando a gente usa como referência a publicação do edital no PNCP, a gente, na verdade, está analisando um dado 6, 7 meses atrasado em relação ao início dos processos. Então, muito provavelmente, o número de processos iniciados já na nova lei já é bem maior. Eu espero que a gente chegue ao início de dezembro já com um percentual muito mais alto, porque eu acredito, espero que não haja
a prorrogação da lei, e o que eu tenho visto é que quem está aplicando a lei não quer mais nem saber da 10.520. É como andar de bicicleta sem rodinha, né? Você anda de Exatamente. rodinha lá porque anda de rodinha. Na hora que você aprende a andar sem rodinha, você nunca mais quer botar rodinha Então, na bicicleta. É a nova lei de licitações e contratos. Você usar uma vez, você não vai mais querer saber da legislação antiga. E aí, para a gente finalizar, quero aproveitar justamente essa sua experiência enquanto coordenador do projeto de regulamentação da nova lei no estado do Paraná, pela Procuradoria. Parabéns à Procuradoria do Paraná, né, pela qualidade do trabalho realizado. O que vocês fazem realmente é muito além do que outras procuradorias fazem. Né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Quem não conhece ainda o decreto do Paraná deve conhecer, pelo menos para ter como uma referência. Obviamente, não vai copiar, copiar e simplesmente transplantar para o teu estado ou município, porque tem as peculiaridades do Paraná e você tem que atentar também para as suas peculiaridades. Mas é uma boa referência de pesquisa. Fala um pouquinho dessa tua experiência, desse projeto, os desafios, o que é que você já ouviu, se você gostou, não gostou, o que vocês pensam no futuro, atualizar o decreto. se eu Fala disser que aí. eu gostei de, se eu disser que eu gostei de tudo que eu vi, eu estou mentindo, né? Lógico que não, né? Nesses dias eu estava assistindo uma parte de uma palestra, até você estava assistindo essa palestra, um colega nosso falou assim, poxa, não contei, não gostei, não consegui nem chegar até o fim, de tão longo que é, né? Tal. Pô, você não conseguiu chegar ao fim, como que vai julgar a lei, né, meu? Então, tem que chegar ao fim, né, meu? Para julgar. Mas sabe, Rony, talvez a experiência foi maravilhosa, aprendizado extraordinário. Nós dividimos em vários grupos de trabalho, né? Os grupos especiais de trabalho. São 7 grupos, eu coordenei geral e coordenei o grupo maior, que é as exposições gerais, né? E foi uma experiência muito legal. E é importante que as pessoas percebam, e até eu fiz um podcast, vou publicar, acho que daqui a um ou 2 dias, coincidentemente a respeito disso. Tá? Porque o pessoal fala assim, puxa, a vida ficou muito longa. Mas se você olhar a lei com cuidado, você vai perceber, acho que é bom que as pessoas que vão fazer suas leis percebam isso. Ele, na verdade, essa lei, na verdade, é dividida em 9 títulos. Tá? 9 títulos. Quer dizer, como se fossem 9 decretos. Mas só que como nós utilizamos o método sistêmico, porque é uma maneira que eu produzo, mesmo, através do pensamento sistêmico, é assim que eu faço a lei, eu estava coordenando a metodologia, foi a gente que criou. Então nós resolvemos fazer numa lei só. Tá? Por quê? Porque a gente entende que o todo não é a soma das partes. O todo, além da soma das partes, também implica na relação entre essas partes. Quando você faz pelo método cartesiano, como fez, por exemplo, a União está fazendo, e eu respeito muito o trabalho, que, por favor, é uma metodologia válida, ela entende dessa maneira, que a soma de todas as partes é o todo. Tá? E nós não acreditamos nisso. Por isso que a gente faz uma só, porque daí há uma relação entre esses títulos todos, sabe? Então, se você observar lá, tem o primeiro título de disposições gerais, depois tem uma disposição só sobre compras e prestação de serviço em geral, depois uma disposição sobre serviço de engenharia, sobre bens imóveis, TIC, tecnologia de informação e comunicação, contratações de soluções inovadoras. Aliás, quero dizer aqui publicamente o papel importante, a colaboração que o nosso amigo Luciano Reis nos deu nas contratações de soluções inovadoras. Mas hoje, inclusive, nós temos até um decreto tratando especialmente sobre isso, né? Incentivo à inovação, tal. Mas um outro título sobre convênios e termos de cooperação, que é muito fraco na lei. Na 866 também era. Nós regulamentamos ele todinho, detalhe por detalhe. Os meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias. E depois, o último, disposições transitórias. É isso. Na verdade, se você quiser tirar cada título, nós teríamos 10 decretos. É essa a ideia. Tá? E quando eu fiz um trabalho de escrever um livro para a regulamentação, junto com o Jamil Manassi, meu grande amigo Jamil Manassi, e a nossa colega Tijane de Brito, que trabalha comigo, assessora da PGE, nós dividimos em 15 decretos para facilitar melhor o trabalho, achamos que para os municípios, né? E como eu ajudei o município que eu nasci a fazer o decreto deles, que eu acredito que foi o primeiro município do Brasil a regulamentar essa lei totalmente, tá? Que é o município de Matinhos, aqui no estado do Paraná, eu peguei esse trabalho e junto com esses 2 colegas a gente montou um livro para poder colaborar. Mas também dividimos em decretos, só que nós dividimos sempre tentamos pensar sempre de maneira sistêmica, sabe? Não fazendo tudo. Tá? Hoje, a União está com 47 atos administrativos. Tá? E o total
total será em torno de 700 atos administrativos, desculpa, 77 atos administrativos, talvez algo em torno aí de 2.000 artigos, tá? Sinal que 734 não é tanto, né? 734 não é tanto, né? Eu achei sinceramente, essa crítica para si. Eu não estou dizendo que o nosso decreto é um decreto perfeito, eu mesmo gostaria de. Tanto é que a minha metodologia é 1º de abril de 24, nós começamos a revisão. Já estava lá isso em 2020 nós decidimos isso, 2021 decidimos isso, sabe? Quando eu fiz a metodologia, pensei na metodologia, porque a gente entende que a gente vai, decreto, vai arrumando, vai tocando o barco, o ótimo inimigo do bom, né? Então, a gente vai revisar, eu mesmo tenho algumas críticas, mas criticar, por quê? Quando se faz um decreto muito detalhado, sabe? Por que nós temos muito detalhado? Porque a gente fez pensando em 2 tipos de pessoa. Primeiro, o servidor público, aquele que está lá na ponta, aquele que não quer ter dúvida, aquele que traz segurança jurídica. Pensamos neles. Segundo, nas empresas que eles participam das nossas licitações, elas têm que conhecer as regras de maneira nítida, clara. Não há problema detalhar. Então, é assim que a gente pensou, sabe? Então, foi isso que a gente construiu. Né? Lógico, recebemos crítica, não tem problema nenhum. Faz parte e tal, sabíamos disso, sabíamos do risco, mas a gente não joga para a torcida, né? Eu não posso jogar para a torcida, né? Tem que jogar para quem tem interesse, né? Os stakeholders mais importantes são os 2. O servidor e quem participa de licitação. Foi isso, sabe? Meu amigo, criticar é muito mais fácil do que fazer, né? E quem não quer Exato. crítica, não faça nada e realmente não vai ser criticado. Vocês Exatamente. estão de parabéns, tá? Primeiro que foi o primeiro decreto, foi um decreto integral, vejam, a União, a poderosa União, até hoje não tem a regulamentação nem de metade do que se propôs a regulamentar, o que mostra a dificuldade desse trabalho. Segundo, quando a gente tem um único decreto, qual é a grande vantagem? Você vai naquele decreto e tem todo o texto. Tá ali, tá ali. Tá ali tudo, né? E o de vocês se justifica, sim, porque além da explicação, o esmiuçamento da aplicação do dispositivo, vocês já trouxeram o cerne do dispositivo, como está na lei, aqui para o decreto para facilitar, para que o leitor não precise ficar tendo nas duas, que é uma outra técnica adotada, mas que no final acaba prejudicando um pouco o leitor, porque ele tem que ficar olhando a lei, olhando o decreto. E o decreto você está muito didático, muito interessante. Óbvio, como qualquer regulamento, ele vai poder ser atualizado, ele pode ser atualizado, alguns detalhes, mas eu não teria dúvida em dizer que é a norma referência para todo mundo que quer estudar as regulamentações nos estados, nos municípios. Vale muito a pena olhar o do Paraná como uma boa referência de pesquisa. Parabéns aí ao trabalho de vocês, parabéns mesmo. Obrigado. E começar antes dos outros é ainda mais difícil, né? Porque depois vai ter muita gente que vai copiar, fazer parecido, mudar as letras, botar o texto de vocês no chat GPT e mudar um pouquinho e fazer, mas do zero, meu amigo, aí a luta é muito mais difícil. Parabéns mesmo pelo trabalho desenvolvido. Mas vem cá, para a gente concluir, meu amigo, primeiro eu queria ressaltar, pessoal, queria lembrar a todos vocês que hoje, né, começa agora à noite, já deve estar disponível agora à noite. Amanhã e sexta, nós estamos com o Black Friday do Roniflix, nessa plataforma que você vai ter várias aulas, centenas de aulas sobre contratações públicas, inclusive aulas do professor Hamilton Bonato. Está em Black Friday com 50% na assinatura anual, então cada parcela mensal vai ficar a menos de R$ 50. Então, se você trabalha com contratação pública, aproveita essa oportunidade, digamos, mais barata de você aprender com grandes professores como o professor Hamilton Bonato sobre licitações e contratos na nova lei de licitações. Tá? Se preparando para esse novo ambiente, como disse o Humberto agora há pouco, para essa oportunidade, porque a mudança de legislação certamente vai gerar muita oportunidade, mas só para quem estiver preparado para utilizá-la. Né? Quem tiver preso à poita da 8666 vai, na verdade, perder essa interessante viagem. E, meu amigo, para a gente concluir, eu queria te pedir, nesse momento que estamos próximos, né, da mudança da nova lei, qual a tua mensagem para os agentes públicos e privados que ainda não estão preparados para a nova lei de licitações, ainda não estudaram ou não viram lá na sua prefeitura o prefeito tomar providências para preparar os seus agentes públicos. Qual a tua mensagem para esses agentes públicos que ainda não estão preparados para essa grande mudança, né? Eu diria uma mudança
quase que paradigmática, mesmo no âmbito das contratações públicas, que é a nova lei de licitações. Não que ela traga grandes novidades, porque, repito, essa é a grande facilidade de adaptação dela. Ela repete muito do pregão, repete muito da plataforma antiga, 8666. Isso. Mas ela permite melhores ferramentas, como você citou, contratação integrada, semi-integrada, BIM, que, embora não obrigatórias, vão estar disponíveis aí para utilização, né? E tem muita Isso. gente que, talvez pelo medo ou preguiça, não está se preparando para esse novo momento. Qual a tua opinião, ou mensagem, melhor dizendo, uma mensagem para essa turma que ainda não está preparada? E para os Acho que gestores, duas coisas. desculpa, e também para os gestores públicos, autoridades políticas públicas, prefeitos, secretários, diretores, que não estão percebendo que, se eles não capacitarem suas equipes e elas, por conta disso, cometerem falhas, eles vão ser corresponsáveis pelas falhas. Rony, duas coisas importantes, acho. A primeira, as duas sem ordem de importância, mas duas coisas importantes, mas não em ordem. A primeira é não ter medo da lei, como você falou. É uma lei de fácil aplicação, tranquilo mesmo, não há dúvida nenhuma. E a segunda é capacitação. Estudar, gente. Estudar. Por que eu estou conversando com o Rony Charles aqui, cara? Porque eu estudei um pouco. E isso me deu a possibilidade de conversar com essa referência que é Rony Charles. Então você também precisa estudar. Estudar, buscar, capacitar. Tá aí, o Rony acabou de falar do Roniflix, aí tantas possibilidades que tem prêmio e tal, e tantas outras possibilidades que tem. Ir atrás disso, gente. Sabe por quê? Uma está ligada com a outra. Quem estuda não tem medo. Tá? Você perde o medo com isso. Medo tem que ter, este sim, o gestor público, o gestor responsável pela governança, que não providenciar a formação de seus servidores. Porque a lei diz que eles são os responsáveis por isso. Eu vejo que é uma responsabilidade muito grande. As costas deles vai ficar pesada com isso. Né? Então eu vejo ao gestor e digo assim, amigo, dá tempo ainda. Busque formar os seus servidores. Busque achar todos os meios para que eles se preparem de seguro para utilizar a nova lei. Porque, gente, não falta muito mais tempo, né? Só alguns dias aí nós temos que ir atrás. Então é isso. Estudar, capacitar e não ter medo. Porque essa lei é boa, gente. Essa lei é boa. Ela tem tudo que você imagina que você pode já imaginar no 866, só que tem muito mais. Né? Tem muito mais oportunidade de fazer as coisas. Era isso, acho, minha mensagem. Obrigado, meu amigo. Obrigado. A Nai perguntou, Nai Coelho, se dá para contratar por meio do órgão. Dá, Nai. Aqueles que têm interesse de apresentar para o seu órgão, fala com a turma do perfil Grupo Centro, ou então manda uma mensagem lá para a página ronicharles.com.br, que eu não tenho um link aqui, Jair. Você é a turma... tá. A turma do Grupo Centro botou aqui o link, tá? Mas está lá no site, ronicharles.com.br, já está lá o link para o Roniflix, ou então falam com o perfil Grupo Centro, que a turma dá maiores informações. Quem quiser por órgão público, fala com eles também, que eles resolvem, essa parte não é comigo. Querido amigo, muito, muito, muito obrigado pela sua presença novamente, pela sua luz, pelo seu brilho. Espero que a gente possa se encontrar. Aliás, vamos nos encontrar em breve e vamos bater um bom papo, certamente em Foz do Iguaçu, comemorando e de conversar com um público muito qualificado sobre as mudanças da nova lei e os impactos para a assessoria jurídica, tá? Um grande abraço para você, meu irmão. Fica com Deus, muita saúde. Um grande abraço a todos que participaram da nossa live. Muito obrigado. Amanhã às 18 horas temos novamente uma live, agora com o grande Jamil. Esse livro do Hamilton e do Jamil é um livro excelente, né? Eu acho que não está aqui, está no escritório. Prefaciado do Rony Charles. Tive essa honra de prefaciar essa grande obra com muita dica prática. Parabéns, meu amigo, pela sua dedicação. Obrigado. Você realmente é um grande vocacionado, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Uma ótima semana. Fica com Deus, meu irmão. Obrigado a todos. Um abraço a todos e a todas. Um abraço, pessoal.